Uhul! Como é que estamos? Terceiro ano. Tudo tranquilo? Hélio Mourão na área, seu professor de Química 3. É isso aí, queridos. Nós estamos trabalhando equilíbrio químico, tá certo? E agora nós vamos para uma parte importante que cai muito em vestibular, inclusive no Enem, que é o chamado princípio de Le Chatelier, popularmente chamado de deslocamento de equilíbrio, tá? É muito fácil, tem muita coisa relacionada ao cotidiano, tá certo? Na nossa aula do Zoom, a gente vai estar trabalhando alguns exemplos para fortalecer. Hoje eu quero passar as linhas gerais desse conteúdo. E aí depois você vai ver com a resolução dos exercícios, que é muito tranquilo. Estou aqui com a minha touquinha estilosa, porque tá frio, certo? Mas o conteúdo tá quente. Vamos que vamos. Então vamos lá, queridos. Recapitulando a última aula, quando nós começamos a falar sobre equilíbrio químico, nós deixamos bem claro que o estado de equilíbrio ele é atingido espontaneamente em um sistema fechado quando começamos a ter a reversibilidade das reações. Beleza? Muito bom. Quando que o estado de equilíbrio é atingido? O estado de equilíbrio é atingido quando a velocidade da reação direta é exatamente igual à velocidade da reação inversa. Então a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Beleza? E nós vimos isso refletido em gráficos. Velocidade descendente dos reagentes se iguala à velocidade ascendente dos produtos. E aí fica um ponto só, né, uma linha só, e a velocidade se mantém constante com o passar do tempo. Em termos de concentração, as concentrações dos reagentes vão diminuindo, ao passo que as concentrações dos produtos vão aumentando, até que no momento em que o equilíbrio é estabelecido, as concentrações passam a ficar constantes e permanecerão assim até que você altere o sistema, até que você modifique o sistema. E essa modificação no estado de equilíbrio chama-se deslocamento de equilíbrio. Se o equilíbrio químico ele é caracterizado pela igualdade das velocidades da reação direta e da reação inversa, o chamado deslocamento de equilíbrio é quando a velocidade da reação direta fica diferente da velocidade da reação inversa, ou seja, uma reação fica mais rápida que a outra. No estado de equilíbrio, as duas reações tinham a mesma velocidade. Mas se eu alterar alguma variável no meu sistema reacional, e você vai ver as três maneiras de nós fazermos isso, você vai ter uma reação mais rápida que a outra. A reação mais rápida prevalece. E aí gera, né, o que estava aqui em equilíbrio, gera um desequilíbrio, ok? Um deslocamento para cá ou para lá. A reação fica mais rápida para a esquerda ou para a direita. Isso vai favorecer a formação ou de reagentes ou de produtos. Então preste bem atenção. Deslocamento de equilíbrio, então, é quando a velocidade da reação direta fica diferente da reação inversa. Uma reação fica mais rápida que a outra. Se a velocidade da reação direta ficar maior que a velocidade da reação inversa, nós teremos o chamado deslocamento para a direita. Se a velocidade da reação direta ficar maior que a velocidade da reação inversa, teremos um deslocamento para a direita. Você quer o macete? A flechinha está apontando para onde? Para a direita. Então, velocidade da reação direta maior que a velocidade da reação inversa, nós teremos deslocamento para a direita. E quem é que está do lado direito? Os produtos. Então nós teremos um aumento na concentração dos produtos. Tá? Você tinha lá uma concentração dos produtos que estava estável, né? Constante, no momento em que o sistema atingiu o equilíbrio. Mas se você deslocar o equilíbrio para a direita, você vai ter um aumento na concentração dos produtos. Por quê? Porque a reação direta foi favorecida. Beleza? Agora, se a velocidade da reação direta ficar menor que a velocidade da reação inversa, teremos um deslocamento para a esquerda. Você quer o macete? Flechinha apontando para onde? Para a esquerda. Então, se a velocidade da reação direta
se tornar menor que a velocidade da reação inversa, teremos o deslocamento para a esquerda. Pois é, quem é que está do lado esquerdo do nosso equilíbrio químico? Os reagentes. Então, no momento em que o equilíbrio se desloca para a esquerda, nós vamos ter um súbito aumento na concentração dos reagentes. Beleza? Então, basicamente essa é a ideia. Agora, nós vamos ver as 3 maneiras de nós deslocarmos o equilíbrio para a esquerda ou para a direita. Lembrando, deixar bem claro isso, que não existe uma lei. Aumentou a temperatura, desloca sempre para a direita. Aumentou a pressão, desloca sempre para a esquerda. Não existe isso, terceiro ano. Vai depender muito do teu exercício, tá? Existem alguns esqueminhas, afinal de contas eu sou o rei dos esquemas, mas não podemos sair por aí afirmando categoricamente, aumentou a temperatura, desloca para a direita. Não existe isso, tá? Vai depender do seu exercício, beleza? Ah, mas eu fiz 40 exercícios e sempre deu certo. Pois é, o 41º no Enem vai ser diferente. Então não podemos criar teorias, muito menos da conspiração, beleza? Então vamos lá. Primeira maneira de nós alterarmos o estado de equilíbrio é mexendo no termostato, ou seja, mexendo na temperatura. Aliás, alterar a temperatura altera tudo, altera o valor da constante de equilíbrio e desloca equilíbrio químico também. Ou seja, toda vez, queridos, gravem isso, eu disse, toda vez que você aumentar ou diminuir a temperatura, você vai deslocar equilíbrio químico, não tem exceção. Ah, mas não pode ser que de repente, não. Aumentou ou diminuiu a temperatura, você vai deslocar o equilíbrio químico. E aí, aumentou ou diminuiu, eu criei a linda regra do dedão. Não existe a regra da mão direita na física? Pois é, Elmauron criou a regra do dedão. Ahá! O que é a regra do dedão? Toda vez que o exercício falar que houve um aumento na temperatura, ó, aumento na temperatura, esse sinal aqui quer dizer o quê? Quer dizer positivo. Toda vez que você aumentar a temperatura, você vai favorecer a reação endotérmica. Lembra que equilíbrio químico são 2 reações? Uma em sentido contrário à outra? Pois é, uma é endo, a outra é exo. Uma é exo, a outra é endo, logicamente. Então, por isso que sempre que eu mexer na temperatura, nós teremos deslocamento de equilíbrio, porque a temperatura sempre vai beneficiar um lado ou outro, sempre. Lembrando que não existe essa regra. Aumentou a temperatura, vai para a direita, ou aumentou a temperatura, vai para a esquerda. Não existe isso. Vai depender do exercício, tá? Vai depender do valor do ΔH que é colocado no exercício. Vocês vão ver isso, né, quando nós estivermos resolvendo exercício. Aí vai ficar mais fácil para vocês, beleza? Muito bem. Então a regra do dedão, aumentou a temperatura, desloca para o lado do ΔH positivo, ou seja, é favorecida a reação endotérmica. O que faz muito sentido, né? Reação endotérmica é aquela que precisa exatamente receber calor. Então, se você coloca mais calor, você favorece ela. Beleza? E o contrário, se nós fizermos um resfriamento, uma diminuição na temperatura, ó, temperatura caindo, ó, diminuição na temperatura, que sinal que é esse? Negativo. Então, toda vez que nós diminuirmos a temperatura, pela regra do dedão, nós vamos favorecer um processo exotérmico. O que é um processo exotérmico? É um processo que só acontece porque você tirou calor do sistema. Então, se você resfria, você está tirando calor. Quanto mais você resfria, melhor. Você quer congelar água, é melhor o quê? O congelador ou o micro-ondas? Lógico que é o congelador. Quanto mais gelado, quanto mais você esfria, mais você favorece o congelamento, não é isso? Pois é, tem sistemas em equilíbrio químico que é a mesma coisa. Você diminui a temperatura, você favorece o processo exotérmico, beleza? Então, regra do dedão, aumentou a temperatura, desloca para o lado endotérmico, diminuiu a temperatura, desloca para o lado exotérmico. A pergunta óbvia é, que lado que é endotérmico? Vai depender
depender do valor do ΔH. Se o ΔH é positivo ou negativo, e ele vem sempre no enunciado. Beleza? Segunda forma de nós deslocarmos o equilíbrio químico é pela concentração dos reagentes. Lembrando que não vale sólido puro, não vale líquido puro. Sólido puro, líquido puro não serve para KC, nem para KP, nem para deslocamento de equilíbrio. Beleza? Muito bem. Nós podemos aumentar a concentração, aí aqui vale para aquoso e aqui vale para gasoso. Beleza? A gente pode aumentar a concentração molar ou diminuir a concentração molar de uma determinada substância. Ela pode estar do lado esquerdo ou do lado direito do equilíbrio. Não interessa. Se você aumenta a concentração de alguém, e você sabe que esse alguém, ele é reagente, que todo mundo é reagente e todo mundo é produto. Concorda comigo? Todo mundo é reagente, todo mundo é produto. Se você aumenta a concentração de alguém, pela lei da velocidade, aumentou a concentração, aumenta a velocidade. Então, toda vez que você aumentar a concentração dele, dessa espécie, você vai estar o quê? Aumentando a velocidade da reação em que essa espécie é reagente. Portanto, nós temos deslocamento para o lado oposto. Tá? Imagina que eu seja um reagente. Se aumentar a minha concentração, a reação, né, no caso para vocês, direta, vai ser acelerada. A reação direta vai ser acelerada. Então, o reagente é colocado do lado esquerdo da flechinha, certo? Aumentou a concentração dele, o equilíbrio se desloca para a direita. Por quê? A reação direta está sendo favorecida. Agora, se eu aumento a concentração de alguém que está desse lado, no lado esquerdo do equilíbrio, ou seja, produto. A gente chama de produto, só que quem está do lado esquerdo é reagente de uma reação inversa. Então, se aumentar a concentração de alguém que está do lado esquerdo, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Aumentar alguém que está do lado dos produtos, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Tá certo? Por quê? Porque eu sou reagente na reação inversa. Então, se eu aumentar de concentração, a minha reação é favorecida. Entendeu? Então, grava esse macete. Aumentou a concentração, desloca para o lado oposto. Quem está do lado esquerdo, aumentou a concentração, o equilíbrio vai para o lado direito. Quem está do lado direito, aumentou a concentração, vai para o lado esquerdo. E o contrário, diminuição na concentração. Bom, se diminui a concentração de um reagente, o sistema lê da seguinte forma. Está diminuindo a quantidade do reagente. O equilíbrio se desloca no sentido de minimizar essa perda. É isso que fala o princípio de Le Chatelier. Toda alteração no sistema, né, que é produzida externamente, o equilíbrio tenta repor isso na tentativa de minimizar essa alteração. Então, se eu estou diminuindo a concentração de alguém, o sistema tenta repor esse alguém que está sendo consumido, está sendo retirado do processo. Então, o macete é o seguinte: se você diminui a concentração de alguém, o equilíbrio vem para o lado desse alguém na tentativa de repor, de suprir essa deficiência. É o que acontece no nosso organismo. Nosso organismo trabalha em sistema em equilíbrio químico. Toda vez que há uma diminuição em algum nutriente, alguma situação de perda, o organismo tenta repor. Isso acontece no cérebro. Novos caminhos, novas sinapses, novas rotas são feitas, são criadas. Tudo para restaurar, né, o metabolismo, tudo para fazer você continuar vivo. Muito bem. Terceira e última situação, pressão. Pressão sempre pensando em gases. Mauro, toda vez que eu mexer na temperatura, desloca o equilíbrio químico? Sim. Toda vez que eu aumentar a concentração de um gás ou de alguma substância que está dissolvida em água, ou diminuir a concentração dela, eu desloco o equilíbrio? Sim. Mauro, toda vez que eu aumentar a pressão total ou diminuir a pressão total sobre um sistema gasoso ou sobre um sistema qualquer, vamos ter deslocamento de equilíbrio? Nem sempre. A pressão só vai alterar equilíbrio químico se um dos lados tiver mais gás do que o outro. Vou repetir.
Você tem um sistema em equilíbrio químico. Um dos lados tem mais gás do que o outro. Se isso for verdade, então mexer na pressão total sobre o sistema vai alterar o estado de equilíbrio químico. Tá certo? Agora, se os dois lados têm a mesma quantidade de gases, ou se não tem gás nenhum no sistema, não adianta você mexer na pressão total sobre o sistema, aumentando ou diminuindo. Tá? E aí como é que funciona? É só lembrar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a pressão, ocorre deslocamento para o lado que tem menos gás, ou seja, o lado de menor volume gasoso. Se eu diminuo a pressão sobre o sistema, eu vou deslocar o meu equilíbrio para o lado onde tem maior volume gasoso, ou seja, um lado onde tem mais moléculas gasosas. Tá certo? Muito bem, queridos. É isso. Nós vamos guardar isso na cabeça com facilidade fazendo exercício. Então agora a dica que eu dou é pegar o glorioso tetra número 2, tá certo? Fazer as questões dos módulos 31 e 32. Estamos quase terminando o tetra, tá certo? Esse é o penúltimo assunto que a gente vai estar vendo. É um assunto importante que cai demais no vestibular e cai no Enem. Vamos ter aulas, né, no Zoom. Vamos fazer revisões também até o término do nosso glorioso segundo bimestre. E tamo junto. Beleza? Forte abraço, usem a touca, se cuidem e hasta luego.